E nós estamos desenvolvendo esta série, Enchei-vos do Espírito Santo. Eclesiastes 10 diz a respeito do machado: se estiver embotado o ferro e você não afiar o corte, você tem que pôr mais força. Mais força. Mas diz o texto que a habilidade traz o sucesso. A habilidade traz o sucesso. Bezalel e Aholiabe, eles foram separados e foram cheios do Espírito Santo, olha só, e eles receberam habilidade para desenvolverem todo o ofício na edificação, na construção dos utensílios, dos móveis, do tabernáculo. Era uma coisa muito complexa. Você já viu a planta de um prédio, de uma casa? A planta de uma casa térrea, ela é mais simples, mas já de um andar, 2 andares, 3 andares, aí muda. Quando você pega o projeto, você que não é engenheiro, ou arquiteto ou um construtor, você olha e você não entende. Tem as cores, define por cores. É interessante o projeto estrutural, o projeto, primeiro o arquiteto, depois o estrutural, o hidráulico, o elétrico. Quando você olha, você não compreende aquilo. Mas uma pessoa que tem habilidade, ela olha, ela compreende. Ela sabe exatamente onde se vai colocar cada coluna, as tomadas, a parte de encanamento, tudo é definido antes. E ele faz a leitura. Isso é o que? Uma habilidade. O Espírito Santo, ele é uma fonte para nos dar habilidade. Interessante. Você não precisa fazer a mesma coisa 2, 3 vezes. Já viu aquelas pessoas que constrói, destrói, porque não ficou bom? Imagina o custo disso, de tempo, de investimento. A habilidade, o Espírito Santo, ele é perito. Se você clamar por isso, você vai ser cheio de habilidade naquilo que você faz, e você vai se destacar. Olha só, em todas as profissões existem pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas, sim ou não? Em todas as áreas. O cara fala assim: eu vou fazer direito, mas tem milhares de advogados. Mas você vai perceber que tem advogados bem-sucedidos e advogados mal-sucedidos. Você vai no campo da fisioterapia, em qualquer área, na área de culinária, você vai ver pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. Preste atenção, o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável de capacitação. Capacitação. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de alegria, de poder, de capacitação. E este é um tempo especial, porque nós estamos ainda iniciando o ano. Estamos ainda em fevereiro. Em fevereiro. Eu quero profetizar que este ano vai ser um ano extraordinário para você. Poderoso para você. É possível que Satanás tenha dito: olha, o ano passado foi um ano interessante, de crescimento. Alguém pode dizer assim: mas isso é fruto do plano do governo que deu este auxílio. É plano de Deus, meu irmão. Amém? Porque se não fosse Deus, nem auxílio tinha. O Estado não teria dinheiro para fazer o que fez. Então Deus já colocou a mão. E veio o quê? Um crescimento. Mas o diabo já está dizendo assim: olha, mas 2021 vai ser diferente, porque já não tem recurso para isso, e agora serão 4 parcelas menores. Meu irmão, presta atenção, Deus é Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele cuidou ontem, Ele vai cuidar hoje. Meu paizinho está ali, 101 anos. Estou surpreso pela presença dele. 101 anos. E um dia eu perguntei para ele: porventura lhe faltou alguma coisa? Não faltou e não vai faltar. Amém? E Deus tem cuidado. Deus tem cuidado, e Ele tem cuidado de nós. Então o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável de capacitação. Peça mais graça, dá-me graça diante do povo, dá-me graça diante da cidade. Quando Josué foi separado para liderar Israel, a Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre ele. E aí a Bíblia diz que Deus deu graça a Josué diante do povo. Deus deu graça. Já viu, tem pessoas que têm antipatia diante do povo, tem antipatia, aversão. Deus está nos dando graça diante da cidade,
diante do Estado, diante da nação. Deus nos deu graça diante desta cidade, Deus nos deu graça diante no Estado, e Deus tem nos dado graça na nação e nas nações da terra. Graça abundante, o favor de Deus. Pessoas, elas telefonam para mim, é interessante, que não tinha nem que telefonar. Olha, eu estou participando do Senhor, assim, 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 eu assumi um cargo assim, 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 eu me coloco à disposição. Estou aqui à disposição. É interessante, é graça. O Espírito Santo nos proporciona isso. E o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável de alegria. Preste atenção, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de alegria. Alegria. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é temperança, é fidelidade, é domínio próprio. O fruto do Espírito é alegria e paz. A alegria e a paz é o resultado da presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo. O Salmo de número 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Preste atenção, servi ao Senhor como? Com alegria, apresentai-vos a ele com canto. Algumas pessoas não compreendem e não entendem, porque nós abrimos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e depois para recebermos a sua palavra com louvores. É bíblico. Servir ao Senhor com alegria. Só é possível servirmos ao Senhor com alegria pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, senão tudo se torna pesado, um fardo, cansativo, é dificuldade para tudo quanto é lado. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Isso é fruto da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje eu acordei antes das 6, e depois eu recebi uma mensagem e vi, nós temos um grupo que é o staff, pessoas que trabalham para que tudo aconteça, e alguém assumindo o estacionamento, era 6h40, 6h35, 40 mais ou menos, já estava assumindo o estacionamento e abrindo o estacionamento. E quando eu cheguei, 7 horas e pouquinho, ele veio me receber, quase que abrindo a porta do meu carro, e disse: bom dia com alegria, desse jeito, bom dia com alegria. Já me cumprimentou assim. Eu falei: bom dia. E aí eu fui pegar a minha mochila, ele disse: não, deixa que eu levo a sua mochila. Eu falei: não precisa. Ele falou: eu levo, apóstolo, deixa eu levar a sua mochila. Ele falou: eu vou acompanhar o senhor até a igreja. Eu falei: não precisa. Ele fez questão. Nós temos ali no nosso estacionamento pessoas agora trabalhando, são engenheiros, são advogados, são empresários, pessoas bem-sucedidas. E elas estão ali servindo ao Senhor com alegria. O Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos leva a esta dimensão de servirmos ao Senhor com alegria. E entrar nos seus átrios, na sua casa, diante dele, com louvores. É a presença do Espírito Santo em nós. Este mês, para nós de fevereiro, é um mês muito especial, porque ainda é início de ano. É o tempo de afiar o machado, sermos cheios do Espírito Santo, para desenvolvermos a nossa jornada e fazermos essa travessia de 365 dias, com a presença do Espírito Santo em nós, e nós transbordando de alegria. Você pode dar um aplauso a ele? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. O apóstolo Paulo não está dizendo: olha, não tomeis vinho. Ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho. É diferente. Você entende isso? Um amém. Ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque o vinho, ele proporciona às pessoas alegria. Se você ler a Bíblia, você vai perceber exatamente isso.
O vinho, ele proporciona alegria. Em alguns casos abre um portal de contenda, né? Dependendo do estado da pessoa. Mas você não pode ficar o quê? Embriagado. Mas ele está dizendo, por que ele está falando isso? Ele está falando exatamente por quê? Porque o vinho na Bíblia tipifica o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo proporciona a nós alegria, e alegria plena, alegria completa. O Espírito Santo proporciona a nós alegria e alegria completa. No capítulo 13 de Atos, eu quero ler esse texto com você. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo, ele está em Antioquia. E quando ele chega em Antioquia, a cidade toda ouviu o evangelho. Houve uma divisão na cidade. E no versículo de número 50, diz assim, Atos 13, 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, olha isso. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Eram mulheres influentes na sociedade. E os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Olha só, e levantaram o quê? Uma perseguição. Eles incitaram as mulheres e os principais da cidade, pessoas de destaque, e começou-se uma perseguição aos apóstolos. 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Eles saíram da cidade. Olha, atente para esse texto. E os discípulos estavam cheios de tristeza, cheios de alegria do Espírito Santo. Eles foram escorraçados da cidade, expulsos da cidade. Mas eles saíram da cidade cheios de alegria e do Espírito Santo, independentemente das circunstâncias. Você vai transbordar de alegria, cheio do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, olha, eu recebi uma incumbência de pregar o Evangelho, e eu vos anuncio o Evangelho, e eu não tenho do que me gloriar. Olha aí o que ele está dizendo. Eu recebi uma missão, compartilhar o Evangelho, e eu não tenho do que me gloriar. Agora, se eu faço com alegria, com contentamento, eu tenho recompensa. Mas se eu faço simplesmente por uma imposição, fazendo contra a vontade, não tendo gozo e alegria e prazer nisso, que recompensa tem? Preste atenção. Todos nós somos chamados para servirmos ao Senhor com alegria, mas só é possível servirmos ao Senhor com alegria, com contentamento, cheios do Espírito Santo. Observe o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 11. João 15, 11. Atente para esse texto. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós. O desejo de Deus é que a alegria, o gozo permaneça em nós. E o vosso gozo seja o quê? Completo. E a vossa alegria seja completa. O desejo do coração de Deus é que que a alegria dele permaneça em nós, e que esta alegria seja completa. Agora, eu quero trazer você para o primeiro versículo. Esse é o desejo do coração de Deus, que a sua alegria seja completa. Mas só é possível ter alegria plena e completa permanecendo ligado, conectado à videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A videira, queridos, é o que produz a uva, e a uva produz o que? O vinho. Que extraordinário isso. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Agora observe o 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4.
estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você pega a vara e corta, ela não tem vida em si mesma, porque a vida está na videira. Pense a respeito disso. Nós estamos em Cristo Jesus. Toda a seiva da videira, ela vem para os ramos. Isso produz o que? Vida. Isso traz o que? Frutificação. Podemos ser plenos em Cristo Jesus. Não está disponível para você apenas uma taça de vinho. Não está disponível para você apenas uma garrafa de vinho. Não está disponível para você apenas um barril de vinho. Está disponível para você a videira. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A videira. O vinho você vai lá e toma uma taça, você fica alegre. Mas você não vai beber o tempo todo aquele vinho, não é verdade? Agora o convite é para que você esteja na videira. Você não vai se desconectar da videira. Agora é o seguinte, eu estou indo trabalhar, videira, fica aí que eu estou indo, o raminho sai e vai trabalhar. A videira, você está conectado, é o tempo todo. Quando você vem para a sua casa, a videira, você está conectado à videira. Aonde você estiver, no seu trabalho, aonde for, você está conectado à videira. Olha o que diz mais. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem, queimam. 7. Se vós estiverdes em mim, olha isso, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Que extraordinário! Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito. Ele deu um cheque em branco, assinado, você vai preencher. É assim. Seja ousado. Eu gosto muito do pastor Evaldo. Vocês já sabem disso, né? Ele é um parceiro. Nós almoçamos juntos, assim. Estamos juntos aqui no almoço. Ele sempre almoça comigo. Pelo menos 3 a 4 vezes a semana, até 5. Nós almoçamos juntos. Ele almoça comigo. E eu falo assim: vai um cafezinho? Ele falou: um cafezinho. Depois falou assim: vai um docinho? Vai um docinho. Ele é extraordinário. Hoje de manhã já passou lá em casa. Antes de vir para cá, 6 e pouquinho, ele estava lá em casa, passando lá. Passou lá em casa antes de vir para cá. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Sempre à disposição. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cheque em branco, está assinado, preenche. Eu recebi um testemunho, hoje eu falei com a pastora Neuzete. A pastora Neuzete, ela tem 3 filhos, 2 médicos e um dentista, um oncologista, em 3 Lagoas. E ela foi visitar o filho, e tinha uma outra médica com uma criança, e a criança estava com infecção urinária, e alto grau, e já tinha medicado, e nada funcionava. Aí ela, na sua ousadia, sua simplicidade, pureza, vamos orar por ela. E o filho disse assim: senhora, ora pelos enfermos também agora, hein? Assim ainda. Orou por eles a vida toda. Ele falou: eu oro. E Jesus cura. E ela orou com a criança, ungiu a criança, traz o azeite, ainda ungiu. Falou: Miro, pastor Miro, pega lá no carro o azeite. E ungiu a criança. Quando terminou aquilo, a mãe voltou para casa com a criança. No caminho a criança disse: mamãe, eu quero fazer xixi. Todas as vezes que ia fazer xixi, gritava de dor, de muita dor. Quando chegou em casa, fez xixi e falou: mamãe, já não doeu mais. Olha isso. Pode aplaudir o Senhor. Mamãe, já não doeu mais.
E a mãe médica passou a mensagem para ela, falando: Neuzete, ela está curada. E a criança passou a mensagem para ela, dizendo: vovó, chama de vovó, eu quero agradecer, porque a senhora orou por mim, eu estou curada. A alegria é um fruto do Espírito. Eu tenho lá em casa um pé de limão siciliano. Ele produz, mas produz muito, muito. E ele deu a primeira carga assim e produziu mais muito. E a apóstolo um dia fez uma colheita lá e tirou quase 60 limões. E acho que ele ficou nervoso, depois não deu muito mais. Mas aí o que eu fiz? Ela também fez. Eu fui lá e orei, pus as mãos sobre o meu pezinho de limão e orei e adubei. Ué, lógico. Eu chamei o jardineiro, falei: olha, aduba esse pé de limão. Ele foi e adubou. É impressionante, meu irmão. Todo dia eu colho limão e não acaba limão. E já vai saindo florzinha, já vai nascendo mais limão, todos os dias. Ele fica num cantinho assim, eu parei para ver se ele estava fazendo força para produzir limão. Gemendo, não. É da natureza do limão produzir limão. É da natureza do Espírito Santo produzir alegria. É da natureza do Espírito Santo produzir paz. É da natureza do Espírito Santo produzir amor. É da natureza do Espírito Santo produzir longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tem gente que tem demônio próprio. Ei! O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma atitude sua, está no império, você que faz. E ele recomenda como? Ele diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Criar uma atmosfera propícia para o Espírito Santo. Olha só, duas coisas vai definir você: lugares onde você frequenta e pessoas que você ouve. Vai formatar a sua identidade. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Dourados, entrei para a adolescência, chegando na minha fase de juventude, com os 16, 17 anos, eu tinha alguns amigos, 2 amigos, um fumava, eles bebiam, fumavam, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, eu comecei a me relacionar com ele, saindo com eles, e de repente a coisa começou a se complicar, foi manifestando a natureza do escorpião, e aí de repente o meu pai percebeu, o que ele fez? Como que me arrancou de Dourados. Então nós estamos indo para Campo Grande. Ele veio construir uma casa, colocou a mudança, e o filhinho, 16, 17 anos, veio junto, contrariado, mas vim. Saí daquele ambiente, me conectei a um outro ambiente e a novas pessoas. E eu sei o lugar que Deus me estabeleceu, e eu sei onde eles estão. Então você escolhe os lugares que você frequenta. Você escolhe os lugares que você frequenta. E você escolhe pessoas para se relacionar. Mas você vai se tornar a média de 5 ou 6 pessoas que você se relaciona. Você escolhe. Você escolhe estar na igreja, ou escolhe não estar na igreja. Você escolhe se comprometer e não se comprometer. É uma escolha. Outro dia eu vi essas perguntas imbecis, e o pastor André Valadão responde na lata. Ele falou assim: eu estou me sentindo um tapa-buraco na igreja. Ele falou: qual o problema? Vai tapando buraco. Vai tapando buraco. Ele falou: essas músicas novas, eu sou músico, só essas músicas novas, por que não coloca as músicas antigas? Ele falou: por que você está tocando na igreja? Não toca na igreja. Para ficar reclamando desse jeito, por que você está tocando? Simples, não é? Você já viu gato transportado e puxado numa coleira? Ninguém puxa gato em coleira, não é verdade? Ele vai arranhando, meu irmão.
O crente não precisa viver assim. Você acha que nós vamos viver uma igreja nessa dimensão, arrastando pessoas, arrancando pessoas, você vai ou você vai morrer, você vai... Não, é a liberdade. Mas uma coisa eu sei, você pode desenvolver a sua chamada com alegria. Mas para que você desenvolva a sua chamada com alegria, só existe uma fonte: ser cheio do Espírito Santo. Quando os discípulos estiveram com Jesus, eles foram ministrados por Jesus, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. A Bíblia diz que Pedro, ele era indouto. Eu falei a respeito de Lucas, o Lucas era um médico, ele escreveu o Evangelho, e depois ele escreveu Atos dos Apóstolos, ele era médico. Mas Pedro era uma pessoa indouta, áspera, inconstante. O nome dele era Simão. Simão quer dizer, Simão é como um caniço, uma varinha de pescar, sabe aquelas varinhas de bambu que pesca assim? É flexível. Ele era assim, ele era levado de um lado para o outro, o vento soprava para cá, ele ia, soprava para lá, ele ia. Ele não tinha a firmeza. Ele caminhou com Jesus. Ele foi testado, uma criada diz: olha, você não é um daqueles? Ele falou: como? Eu não. Uma criada, ele negou Jesus para uma criada. Mas ele caminhou com Jesus 3 anos e meio. Quando Jesus disse: olha, Satanás pediu para colocar você numa peneira, ele falou assim: eu estou pronto para ir até a morte. Ele falou assim: antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Mas depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, meu irmão, mudou. A identidade de Pedro, de rocha, firmeza, constância, posicionamento. Tem pessoas deixando Jesus por quase nada. Chamou de feio, ai, me chamaram de feio. Um líder foi desprezado por um discípulo, não tem reconhecimento. Meu irmão, você está atrás de quê? Não vou mais naquela igreja, não gostei do que o apóstolo falou, não gostei do louvor, não gostei das cores. Ei, onde você está? Você está aqui por mim ou você está aqui por Jesus? Fala pelos dois, ela está brincando. Olha só, eu tenho orado por você. Eu tenho orado. Essa semana eu orei para que Deus nos desse a consciência de quem nós somos como igreja. Não perdemos essa consciência que somos a igreja. A igreja, ela chega no território, coloca a sua bandeira. Meu irmão, demônios, principados e potestades estão submetidos a ela. Não existe ninguém com maior autoridade. É a igreja. E Deus quer, Jesus quer, e o Espírito Santo quer que você seja cheio. Transbordar de alegria, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, mesmo não recebendo um afago, você prossegue na sua jornada. Alegria, alegria, alegria aqui, alegria na célula, alegria no trabalho, alegria em casa, alegria com a esposa, alegria com a esposa, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou encerrar. Judas, ele escreveu poucos versículos. E a Bíblia diz no versículo 3, ele escreve assim: amados, eu empregava toda a diligência para escrever a vocês acerca da salvação, que é comum. Mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha essa recomendação, não despreze. Batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus não é o responsável pela sua fé, você é o responsável pela sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Batalhe pela fé, batalhe diligentemente pela fé, pela fé. E aí ele vai fechar no versículo 20, projete o 20, o versículo 20. Olha o que ele diz, a recomendação: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa edificação, é a construção da fé. Você decidiu estar aqui. Nós temos as nossas escolas de fundamentação, nós temos as nossas escolas de liderança avançada, e vamos avançar mais nos nossos fundamentos. Tivemos esse poço entulhado ano passado, mas esse poço está sendo cavado, e nós chegamos na nossa declaração de amplitude, e vamos crescer nas nossas escolas.
Amém? Nós vamos ampliar as nossas escolas e você terá a fundamentação da palavra. Mas olha o que ele está dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Oração em línguas. A oração em línguas você pode orar para edificação em todo momento. Você está dirigindo o seu carro, você está orando no Espírito Santo. Você está em casa, você está orando, onde você estiver. E você fala: poxa, mas e as outras coisas da vida? Lógico, meu irmão, você é um ser trino. Mas tudo começa no espiritual, presta atenção. Você é um ser trino, mas tudo começa no espiritual. Esquece, se o espiritual não for resolvido, as outras coisas vão ficar assim, meia boca, mais ou menos. E Deus não quer para nós uma vida mais ou menos. Deus quer para nós uma vida plena, uma vida completa. O diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Estamos começando o ano, poucos dias para virar, né, o mês, fevereiro. Mas temos aí mais 10 meses para batalharmos diligentemente pela nossa fé. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Quando nós chegarmos no dia 31 de dezembro, nós vamos dizer assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai permanecer cumprindo o propósito. Primeiro é o espiritual, e depois vem as outras coisas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Existe uma chamada específica da parte de Deus para você. Deus te tem dado dons e talentos. Talentos muitas vezes naturais para você desenvolver a sua atividade profissional. Mas você tem dons espirituais para compartilhar com o cansado, o abatido, o perturbado, o neurótico. Você trazendo cura e restauração. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo.